Venceu e convenceu. O Botafogo atropela o Vasco numa atuação muito convincente e se encaminha para a classificação para a Libertadores da América. Obviamente que eu vou falar sobre tudo isso aqui no canal do Caboclo. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço logo de cara para que você deixe seu like agora no começo do programa, também se inscreva aí no canal do Caboclo se você ainda não estiver inscrito e confere aí também o sininho se você já acionou para que você receba as notificações de conteúdos novos todas as vezes que eu colocar conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Considere também tornar-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, por apenas R$ 4,99 por mês, o preço de um cafezinho, você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que eu estou colocando agora para você no ar, mas o pessoal que é membro já assistiu antes de você. Então, não dê bobeira, torne-se agora membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo. Você também pode contribuir com o crescimento do canal enviando um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com. Pode colocar qualquer valor lá, coloca a sua mensagem também, que eu faço questão, obviamente, de ler aqui nos programas do canal do Caboclo. Foi uma vitória muito convincente do Botafogo e a gente precisava demais dessa vitória. 3-0 sobre o Vasco da Gama, a equipe que vinha empolgando, né, os seus torcedores, o Vasco da Gama, né, digamos assim, e que já falavam, inclusive, até em 9 vitórias consecutivas até o final do campeonato, para que o Vasco pudesse chegar ali na Libertadores da América, conquistando, inclusive, até vaga direta para a Libertadores da América. Como a gente sabe que o futebol é uma coisa muito dinâmica e de uma semana para outra, embora isso seja um grande clichê, mas de uma semana para outra, às vezes até de 3 dias de diferença, muita coisa pode mudar. E eu estou falando isso porque no sábado passado o Botafogo jogou contra o Mirassol e a gente provavelmente testemunhou uma das piores partidas do Campeonato Brasileiro, não somente por parte do Botafogo, mas por causa do Mirassol também. E na quarta-feira, Botafogo entra em campo contra o Vasco e faz uma exibição que, na minha opinião, foi muito, muito próxima da melhor exibição que o Botafogo teve no ano até aqui, que foi Botafogo e Bragantino. Eu diria para vocês que Botafogo e Bragantino e Botafogo e Vasco foram duas partidas onde o Botafogo mostrou que é possível criar um sistema, né? E é possível criar uma maneira de jogar com rotina, inclusive, que faz com que o Botafogo seja extremamente competitivo. Então, eu vou tentar fazer uma análise desse jogo do Botafogo contra o Vasco para mostrar para vocês que todas as vezes que a gente estiver analisando o futebol, a gente precisa considerar algumas camadas, a gente precisa considerar alguns fatores. Com muita frequência, a gente geralmente começa pela primeira análise, que é o sistema de jogo, e a gente para aí e a nossa análise acaba ficando muito comprometida com relação a tudo aquilo que a equipe fez e tudo aquilo que a equipe tem capacidade de fazer. Eu quero mostrar e ilustrar isso para vocês de uma maneira mais completa, né? Mostrando isso aqui na tela. Quando a gente fala de sistema de jogo, né? Isso aqui que o Botafogo trouxe em termos de sistema de jogo. Quando a gente fica falando de o Botafogo vai jogar num 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1, o que é melhor? Jogar com 2 volantes, 3 volantes, 5 atacantes, 3 zagueiros. Afinal de contas, o quanto que sistema de jogo realmente conta da história de uma partida e o quanto que ele pode realmente nos dizer o que uma equipe é capaz de fazer. Todo mundo está olhando para essa formação aqui. Foi assim que o Botafogo entrou contra o Vasco. E todo mundo é capaz de olhar para essa formação aqui e dizer o seguinte: o Botafogo jogou com 4-2-3-1, no sistema 4-2-3-1. E todo mundo consegue olhar para essa formação aqui e dizer: o Botafogo jogou com 2 volantes. Todo mundo consegue dizer aqui que o Botafogo jogou com 3 meias e o Botafogo jogou com um centroavante teoricamente mais isolado. Isso é fácil da gente perceber, isso a gente consegue dizer, inclusive, antes do time entrar em campo. Agora, o que realmente acontece dentro de campo vai muito além dessa formação aqui, porque se isso aqui fosse uma coisa estanque, a gente estaria analisando o totó, não estaria analisando o futebol. Então vamos olhar como que isso aqui se deu na prática, na dinâmica do jogo. Uma das ferramentas que agora a gente tem à disposição e que ajuda muito a entender como que essa formação levou
a uma determinada dinâmica de jogo é o que a gente chama de mapa de passes. O mapa de passes do Botafogo contra a equipe do Vasco foi esse aqui que vocês estão olhando. Olha que interessante a centralidade que Marlon Freitas tem para essa equipe. E olha como é importante você olhar para essa equipe e entender que o Marlon Freitas é extremamente importante, porque ele gera muito jogo. E o Marlon Freitas é, na verdade, um pivô que gera associações em diferentes partes do campo. Do lado esquerdo, vocês vão ver que existe uma concentração de passes muito grande entre o trio Joaquim Correia, Danilo e Alex Telles. Do lado direito, você tem um Vitinho, né, que parece que está jogando, inclusive, mais isolado. Mas não está. E eu já vou explicar isso daqui a pouquinho. Mais à frente do Marlon Freitas, a gente vê Santiago Rodrigues, Savarino, né, mais aproximados, com o Arthur Cabral, uma bolinha pequenininha, um pouco mais à frente deles. O que isso quer dizer? Você tem, na verdade, aqui 2, 3 grupos diferentes de associações. Além disso, você também tem os zagueiros, tanto o Alexandre Barbosa pelo lado direito e o David Ricardo pelo lado esquerdo, dando uma sustentação muito boa para que todo esse sistema funcione, como se fosse um trapézio, né? Quando você olha para esse sistema aqui, é importante comparar com outro, né, com outro sistema de jogo, o nosso adversário. Olhando para o Vasco, você tem uma diferença de padrão muito grande. E por que isso se dá? Porque o Vasco não tem um jogador como o Marlon Freitas. O Vasco tem volantes que atuam de maneira muito diferente da maneira como o Marlon Freitas atua. O Vasco entrou em campo ontem com o Barros e com o Tietê. Você vê que o Barros até joga mais centralizado, mas não é característica do Barros ser um distribuidor de jogadas, ser um pivô de jogadas. E você percebe que o Tietê vai justamente se colocar de um lado do campo, muito mais próximo também do Felipe Coutinho e muito mais próximo dos jogadores pelo lado esquerdo de formação do Vasco. E por que isso acontece? Porque isso também é uma característica muito comum das equipes do Diniz, de você acumular jogadores de um lado de campo para que você atraia a marcação para cima desses jogadores e você abra corredor do lado oposto com muito mais liberdade e espaço para jogadores velocistas e jogadores mais agressivos conseguirem progressão no campo. Por isso que o Vasco, quando tem o Paulo Henrique e o Ryan, fica muito mais perigoso. Com o Puma Rodrigues ontem contra o Botafogo, isso já não aconteceu com tanta frequência e não aconteceu com tanta eficiência. O próprio Ryan também não fez uma boa partida contra o Botafogo. Mas, repito, olhem o mapa de jogo, o mapa de linha de passe do Botafogo, como ele é muito mais equilibrado, como ele é muito mais harmônico, e você até tem acúmulo de jogadas, né, acúmulo de passes em lados do campo, como é o caso do nosso lado esquerdo. Agora, quando você olha para o lado do Vasco, você percebe que a equipe é muito dependente daquilo que o Felipe Coutinho precisa fazer. E ele não consegue estar em todos os lugares do campo ao mesmo tempo. E ontem, inclusive, com o Vasco tendo extrema dificuldade de conseguir sair com a bola dominada do seu campo, em vários momentos a gente viu o Felipe Coutinho tendo que baixar para saída de bola entre os zagueiros do Vasco. E como ele tinha que baixar, ele não conseguia encontrar nos seus companheiros a mesma competência que o Botafogo consegue, porque tem Marlon Freitas, porque tem Danilo, porque tem o Tuco Correia, porque tem Savarino, porque tem Santi Rodrigues, que são jogadores que, combinados, formam linhas de passe, formam condições para que você tenha linhas de passe com muito mais qualidade do que o adversário. O efeito disso foi o Botafogo controlando o jogo a maior parte do tempo e o Botafogo também conseguindo empurrar o Vasco contra a sua defesa. Mas vamos dar uma olhada então agora nos mapas de calor. Eu quero trazer para vocês por blocos, né? Porque assim como as linhas de passe demonstram que existem associações, esses blocos aqui também podem explicar bastante como essas associações ocorreram. Eu quero pegar os 3 jogadores de meio campo do Botafogo e vocês olhem aqui para o mapa de calor do Tuco, do Savarino e do Santi. O que eu quero chamar atenção aqui, e na minha opinião, por que esse trio funcionou e funcionou muito bem, é justamente fazendo uma alusão a 2024. A gente tinha em 2024 Almada, Savarino e Luiz Henrique. Por que funcionava tão bem?
porque o Almada funcionava justamente como um jogador que fazia uma ligação entre o sistema defensivo e o sistema de ataque, com muita habilidade. Agora vamos lembrar que Almada foi convocado para a seleção argentina e acabou sendo campeão do mundo pela seleção argentina, substituindo justamente o Tuco. Então, o Tuco consegue jogar no mesmo espaço que o Almada jogava. E foi justamente isso que a gente viu, observou contra o Vasco. Esse jogo do Tuco, de cair mais pelo lado esquerdo e de conseguir dar esse suporte aos jogadores da frente, é algo que o Almada fazia com maestria no Botafogo. Sabe qual é o efeito disso? A partida do Savarino ontem foi muito melhor, porque o Savarino não ficou sobrecarregado com essa função como ele vinha sendo sobrecarregado nos jogos anteriores. O Savarino teve muito mais liberdade, como vocês podem ver no mapa do meio, para percorrer muito mais os lados do campo e também se aproximar de jogadores como o Santi Rodrigues e se aproximar de jogadores também como Arthur Cabral. E obviamente que nos próximos mapas de calor que vocês vão ver de Marlon Freitas e Danilo, vocês vão ver como que isso se complementa. E olha o Santi fazendo uma função extremamente importante. O Santi não foi trazido para o Botafogo para substituir o Luiz Henrique. Quem foi trazido com essa função, pelo menos no discurso, foi o Arthur. E a gente está vendo que o Arthur não consegue justamente executar essa função, porque talvez o erro de avaliação é de que o Arthur jamais tenha feito algo parecido com aquilo que o Luiz Henrique fazia no Botafogo. O Arthur é um jogador que ele é muito interessante, porém ele precisa jogar dentro de uma área que para ele potencialize as suas capacidades. Mas volta para o Santi. É o Santi que está fazendo aquilo que a gente viu o Luiz Henrique fazer em diversos momentos no Botafogo. Ele tem muita qualidade técnica para fazer. Talvez não tenha a mesma explosão física para fazer, mas ele tem muita qualidade técnica para fazer. E aí isso consegue mitigar aquele desfalque que a gente teve no momento que a gente perde o Luiz Henrique. E aí você ter associações entre Tuco, Savarino e Santos faz com que as linhas de passe do Botafogo funcionem de maneira muito mais fluidas, muito mais harmônicas. E aí, quando vocês olham também para o mapa de calor de Danilo e Marlon, vocês percebem o quanto que o Danilo é um jogador, é um apoiador. Ele é volante? Sim, mas ele é um apoiador. E como apoiador, ele também tem uma tendência de cair pelos lados do campo para poder se associar aos jogadores que estão naquela área. Olha por onde o Danilo cai e olha por onde o Tuco cai. Não é muito interessante ver isso? Olha o Tuco e olha o Danilo. E aí, quando você tem essa complementação de Danilo, essa associação Danilo, Tuco, e daqui a pouco vocês vão ver Alex Telles também, você dá para o Marlon Freitas muito mais espaço no campo e uma função muito mais delineada de ser justamente esse jogador que vai trabalhar no meio dos demais. É ele que é o pivô, é ele que os jogadores precisam recorrer quando a bola precisa girar dentro do campo. Então, ele que vai fazer todas as ligações com os jogadores de defesa, também com os jogadores de ataque. Percebam que a movimentação do Marlon é uma movimentação centralizada. Agora, você olhando para os laterais, a gente consegue entender muito melhor como isso se complementa. Você tem um jogador como o Vitinho que compensa o Santi Rodrigues, ou a falta de força física do Santi Rodrigues, para conseguir chegar no fundo o tempo todo. O Vitinho vai. Olha o mapa de calor do Vitinho dentro da área. Percebam que o Vitinho ocupa muito bem todo o corredor pelo lado direito, mas pisa dentro da área e no fundo. Ou seja, o Botafogo consegue jogadas de profundidade porque o Vitinho atua como um ponta em muitas vezes. Já o Alex Telles, ele dá uma sustentação para criação das jogadas, mas também para construção das jogadas pelo lado esquerdo. E aí, se você combina o que você está vendo aqui do Alex Telles com o Danilo e com o Tuco, você entende por que o lado esquerdo do Botafogo foi tão proeminente na maneira como a gente trocou passes durante o jogo. E quando você olha para o mapa de calor do Savarino, do Santi, combinado com o Marlon Freitas, você entende por que o nosso lado direito, e principalmente com o Marlon Freitas
muito centralizado, funcionou também de maneira tão fluida? E por que que o Vitinho consegue chegar tantas vezes no fundo? Porque o Botafogo, assim como o Vasco, também concentra mais linhas de passes de um lado do campo. E quando inverte, inverte com muito mais qualidade. E aí você consegue sempre pegar um jogador como o Vitinho em posições muito melhores. O melhor exemplo disso é que o Vitinho, vocês estão vendo nesse gráfico aqui, olha o nome do Vitinho ali à esquerda. Ele foi o jogador que mais recebeu bolas em progressão. Ou seja, as inversões de jogo da esquerda para a direita, né, do Marlon ou de qualquer outro jogador, do próprio Danilo também, achando o Vitinho, se projetando do lado direito, funcionou muito bem porque o Botafogo teve muita qualidade em reter a bola do lado esquerdo, muito mais qualidade do que o Vasco. Quando o Vasco tentava fazer as inversões, geralmente seus jogadores eram pegos fora de posição ou então a marcação do Botafogo estava bem ajustada. Voltando para os laterais, essa projeção que a gente tem dos dois laterais, tanto do Vitinho quanto do Telles, no campo de ataque do Botafogo, faz com que a gente olhe para a nossa formação inicial e questione: será que realmente o Botafogo joga num 4-2-3-1? Será que o sistema é fiel àquilo que a gente vê realmente em campo? Se a gente olhar para o mapa de passes do Botafogo, é muito mais coerente a gente dizer que o Botafogo joga num 2-4-4. É isso que a gente vê em campo. O Botafogo joga muito mais num 2-4-4, ou então, se vocês preferirem, num 2-1-3-4. Porque é isso que realmente acontece. É isso que efetivamente a gente vê em campo quando a bola rola. Porque o futebol é um jogo dinâmico, não é um jogo de totó. E aí eu quero fazer uma provocação aqui para vocês. Se a gente juntar todo o mapa de calor desses jogadores, principalmente os que estão participando da linha, das linhas principais de passe, com o mapa de passes, tá vendo como é que eles são fiéis um ao outro? O mapa de calor e o mapa de passes são muito fiéis, são muito próximos, são muito parecidos. E aí a gente tem uma questão. O Arthur Cabral participou muito pouco do jogo. E esse é um problema crônico que o Botafogo tem no ano de 2025. A gente perdeu, talvez, um dos centroavantes mais importantes do futebol brasileiro, se não o mais importante do futebol brasileiro na atualidade, que era o Igor Jesus. O Igor Jesus, num sistema desse, gerava muito jogo, justamente por causa das movimentações dele fora da área, assim como também as movimentações dele dentro da área. O Igor Jesus dava para a gente suporte e dava para a gente muita superioridade numérica, justamente pelo fato dele ter muita qualidade com a bola no pé e proteger muito bem a bola. Esse ano a gente não tem isso. Ao perder o Igor Jesus e trazer o Arthur Cabral e Cris Ramos, o Botafogo simplesmente não consegue repor essa saída do Igor Jesus. Talvez isso explique a dificuldade que o Botafogo tem de abrir o marcador mais cedo. Isso também explica a dificuldade que o Botafogo tem de fazer marcação-pressão, né, em cima do adversário, porque o Igor Jesus fazia isso muito bem. Em diversos momentos do jogo ontem, eu comentava com os meus amigos que estavam vendo o jogo do meu lado, a dificuldade que o Arthur Cabral tem de acompanhar a jogada e de conseguir dar intensidade justamente nessa marcação mais forte. Como o Botafogo tem muita dificuldade de subir as suas linhas, de fazer uma marcação mais forte, talvez a gente só tenha visto isso acontecendo no jogo contra o Bragantino esse ano, o Botafogo não tem escolha senão ficar com a bola. E aí isso nos remete ao jogo de sábado passado contra o Mirassol, quando o diagnóstico equivocado, na minha opinião, do David Ancelotti, em dizer que faltou coragem para o Botafogo ficar com a bola, o jogo de quarta-feira contra o Vasco prova que não foi um problema de coragem, foi um problema de característica. Ao desviar o Santos para o lado esquerdo, e obviamente também que ele não tinha à disposição dele Savarino e Tuco, mas ao desviar o Santos para o lado esquerdo, colocar o Arthur fazendo aquilo que a gente viu o Santos fazendo, e também contar com o Cris Ramos, e também colocar 3 jogadores com características de volantes, e aí é que eu falo, não importa se eles são 3 volantes, né? Se a nomenclatura da posição deles
é de volante. Importa é como eles se apresentam dentro de campo. Importa é o que eles fazem dentro de campo. Em que áreas eles vão correr e quais as possibilidades de associações eles vão criar. Com aquela formação que a gente entrou contra o Mirassol, o que a gente viu contra o Vasco não era possível ser feito. O que é possível ser feito é o Botafogo ter jogadores que têm essa característica de retenção de bola e com muita qualidade, como é o caso do Tuco. E por que o Tuco consegue isso? Porque, além de ser muito técnico, ele também é muito forte fisicamente e é muito difícil tirar a bola dele. O Santi consegue muito mais ser efetivo pelo lado direito, porque ele também tem a velocidade para arrancar com a bola, mas ele tem uma capacidade muito grande de enfiar bolas e de antever as jogadas e de cair do meio, aliás, cair do lado para dentro, para o meio. E o Savarino acaba se beneficiando demais disso. Eu conversava com o professor Marquinhos outro dia na live e a gente falava que o Savarino ele consegue se destacar muito mais quando ele não é protagonista, quando ele é coadjuvante. E no jogo contra o Vasco, a gente viu o Savarino voltando a jogar de uma maneira muito mais efetiva. Não foi uma partida brilhante, mas foi uma partida muito mais efetiva. E ele consegue, inclusive, sair do jogo com uma assistência. E poderia ter saído com outra. Mas a gente vê o Savarino contribuindo muito mais porque ele sendo coadjuvante, ele fazendo justamente uma ligação entre os dois lados do campo de maneira mais horizontal do que vertical, a gente consegue ver ele funcionando de uma maneira muito mais produtiva para a equipe. Para isso, ele precisa ter essa complementação. Um jogador pela esquerda que faça algo muito parecido com aquilo que o Almada fez em 2024, e pela direita, um jogador que consiga nos dar velocidade, que consiga nos dar arranque, mas também que consiga nos dar excelentes linhas de passe, como é o caso do Santi, que agora sim a gente pode dizer. Santi é o substituto do Luiz Henrique. Com características diferentes? Com certeza. Mas é o substituto do Luiz Henrique. E aí eu quero terminar mostrando para vocês uma outra coisa. Eu dou um doce para vocês se vocês adivinharem de quem é esse mapa de calor que vocês estão vendo na tela aqui agora. E aí? Quem é esse jogador misterioso do mapa de calor? Responda vocês. Arthur. E por que o Arthur ontem saiu com um chute que quase resultou em gol e saiu também com um gol na partida, né? E detalhe, o chute do Arthur que quase resultou em gol foi uma jogada que ele também criou justamente naquela área ali que está mais forte, na entrada da área. Porque o Arthur ontem, quando entra no lugar do Tuco. Quando o Arthur entra no lugar do Tuco, e aí eu quero voltar aqui para o mapa de calor, que é extremamente importante para a gente entender o contexto geral, quando o Arthur entra no lugar do Tuco, quem acaba substituindo o Tuco não é o Arthur, é o Savarino. É o Savarino que é deslocado um pouco mais para a esquerda. O Santi permanece em campo. E o Arthur passa a atuar na posição que o Savarino estava atuando, mais próximo do Arthur Cabral. Ou seja, no momento que o Arthur é trazido a campo, ele funciona como um segundo atacante, muito mais próximo da área, muito mais próximo, inclusive, do próprio centroavante e com uma possibilidade melhor de conseguir finalizar para o gol, ao invés de ter que ficar voltando o tempo todo pelos corredores para não conseguir, na verdade, fazer aquilo que o Santi faz com muita competência. O Arthur não é o mesmo jogador que o Santi, não pode ser substituto do Santi, não pode jamais jogar aberto pelo lado direito fazendo corredor, porque essa nunca foi a característica do Arthur, nunca foi o jogo do Arthur. O Arthur é o jogador que atua próximo da área como um segundo atacante, e assim que o Arthur consegue exercer o seu melhor futebol, assim que ele consegue brilhar. Com relação às outras substituições que o David Ancelotti fez, e de maneira muito acertada, por exemplo, a entrada do Cuiabano como ponta pelo lado esquerdo, ao invés do Jefinho, isso se justifica. A gente estava num momento ali que o Pumita do Vasco já estava cansado, eles já tinham feito várias alterações, colocaram o Matheus França, por exemplo, no jogo, e tirou o Tietê, o Diniz fez isso.
O Diniz, na verdade, foi abrindo o time do Vasco, e ali você precisava de muita força, de arrasto, e o Jefinho não tem o arrasto. O Jefinho tem um drible curto, talvez, jogando contra o adversário, que se coloque mais recuado, o Jefinho seria uma alternativa mais interessante ao Cuiabano. Mas o Cuiabano é um jogador tão interessante que ele dá para gente esse arrasto, e ele também entra com muita frequência na área, pisa com muita frequência na área do adversário. Uma outra alteração, né, que a gente pode perceber é a entrada justamente do Newton. O Newton, ele faz, às vezes, do Danilo. Depois, se vocês puderem, dar uma olhada no SofaScore, olha o mapa de calor do Newton, vocês vão ver o Newton fazendo algo muito parecido com aquilo que o Danilo estava fazendo enquanto esteve em campo, caindo muito mais pelo lado esquerdo para buscar justamente a associação com jogadores pelo lado esquerdo. Tanto é que no segundo tempo, o Newton faz uma jogada, recebe uma bola, ele bem aberto pela esquerda, que ele cruza, e o Cuiabano acaba não conseguindo concluir, o lance até resulta numa falta dentro da área para o Vasco. Mas importante a gente entender, gente, que o Botafogo, se o David quiser agora ser consistente, e parece que ele pode ser, né, consistente, porque ele deu uma dica, na minha opinião, que quem ouviu, quem prestou muita atenção na entrevista coletiva pode ter pescado isso, que com relação à adaptação dele ao futebol brasileiro, a preparação física dos jogadores, o fato de você já estar no final da temporada, então você precisa dosar melhor a carga. Se ele conseguir realmente dosar melhor a carga e der consistência para esse 11 inicial, né, do jogo contra o Vasco, o Botafogo tem grandes chances de conseguir, pelo menos, o seu objetivo principal, que é uma vaga na fase de grupos da Libertadores, porque nós estamos a pelo menos 2 ou 3 vitórias de chegar nesse patamar, de chegar nesses números. Os nossos adversários, como Mirassol e Bahia, ainda têm jogos muito complicados, muito difíceis pela frente. Fluminense, que está bem próximo da gente, até o momento que eu estava gravando esse vídeo ainda não havia jogado contra o próprio Mirassol. A questão é que o Botafogo hoje tem grandes chances de terminar no G5 do Campeonato Brasileiro e assim conquistar uma vaga direta para fase de grupos da Libertadores. Eu quero saber se você concorda com a minha avaliação, se você discorda, você precisa deixar aí nos seus comentários suas opiniões, e não se esqueça também de deixar seu like, isso é extremamente importante se você gostou desse conteúdo. Confere se você está inscrito aqui também no canal e aciona o sininho para que você receba as notificações de conteúdos novos. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 por mês e receba em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu. E se você também gostou e quiser contribuir também com o canal, você pode fazer um pix para minha chave de pix, canaldocaboclo@gmail.com. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço, tchau, tchau.